Graças te damos por esta oportunidade. Mais uma vez, Deus nos tem permitido que nós estejamos aqui reunidos com a graça de Deus, falar do amor de Deus, falar com a igreja, se aproximando uma data no final do ano de 2026 que venha, já estamos se aproximando. E nós somos gratos por esta oportunidade que Deus tem dado às nossas vidas, à vida dos nossos familiares, e tem dado o escape, tem tirado. O Evangelho tem sido uma bênção na minha vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, do pastor, dos presbíteros, todos aqueles que realmente querem uma comunhão com o corpo de Cristo. E não tem melhores lugares, a quarta, o sábado, para nós estar aqui, se aproximando mais de Deus, Deus se aproxima de nós, com a fé, assim como Ele tem predestinado a vida, e tem dado testemunho, enquanto aqueles que se alegram na presença de Deus, no louvor, na pregação, na mensagem de fé e esperança. Glória a Deus. A esperança que nós cada dia hoje é 4, também é 15, que seja o dia da manhã ser melhor que o de 4, sucessivamente. Então, é isso que nos faz nos alegrar, que a graça e a paz de Salvador Jesus Cristo tem com todo da igreja, para louvor e glória do seu santo nome. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro a Pedro, primeiro a pista universal, a apóstolo São Pedro. Glória a Deus. Primeiro, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Louvado seja Deus. Alguma tradução vem mudas. A minha está perfeita saudação. Louvado seja Deus. E a graça pela esperança da salvação em Deus e que é Jesus Cristo. Isso que nós esperamos. 1 Pedro, versículo 3 em diante, que diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo adiante os mortos, para uma herança incontaminável e incorruptível que não pode murchar. Aguarda a voz do céu para vós, que mediante a fé está guardada na virtude de Deus para uma salvação já presto para se revelar. O último tempo em que vos grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco conquistado com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é sido provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, mas o qual não vendo agora, mas crendo vós alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, salvação das almas, do qual a salvação inquirirá, tratado dignamente dos profetas que foram diligentemente profetas, porque produziram da graça de vossa dada. Louvado seja Deus. Essa passagem de esse apóstolo Pedro, São Pedro, universal, pela graça da salvação que foi dada, louvado seja Deus. E não tem palavra, não tem coisa melhor do que aquele que aguarda a salvação em Jesus Cristo, o Salvador, para uma vida incontaminável, resgatada, ter um preço de sangue na cruz, para que eu e vocês podemos ser salvos pela palavra, pela revelação do dom que tem o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, na qual
gerou nós para uma herança incorruptível, louvado seja Deus. E essa geração, Deus nos tem transformado os nossos corações, os nossos pensamentos em coisas melhores para a nossa vida, mediante a fé. Se nós não tivéssemos fé, as obras para Deus diz que é morto. Então, Deus nos gerou de novo, tirou nós da onde nós estávamos, resgatou do lado do cheio, do lado que nós andaria antigamente, no percurso da nossa vida, no percurso da carne, pecando novamente. Mas Deus teve a misericórdia por nós, para que nós pudéssemos alcançar a bendita salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é pregado e levado o conhecimento para que ele possa alcançar a nossa salvação. Não tem riqueza aqui nessa terra, não tem bens materiais, tudo isso passa e fica, mas a herança incorruptível que nós temos, a certeza que nós temos, que nós partimos daqui, nós vamos morar no reino de Cristo com Deus, nós vamos reinar junto com Ele. Então Ele tirou nós da onde estávamos, arrancou esse pensamento maligno, tirou esse coração velho duro, que antes não conhecia o que era a palavra de Deus, não temia a Deus, andava no percurso da sua vontade, fazendo aquilo que bem ele queria, e achava que ainda estava certo. Mas veio a palavra de Deus, veio o Evangelho. Deus e seus discípulos, para que ele levasse o conhecimento da palavra de Deus, para a aquisição da salvação, mediante a minha fé. Cada um tem sua fé de sua maneira, louvado seja Deus, mas tudo é para Deus. Então ele gerou nós, tirou aquela geração perversa e mudou nós, nossos pensamentos, nosso olhar, nosso coração, para ser temente a Deus, para poder levar essa mensagem de esperança, de fé, louvado seja Deus. Mesmo que você passe um dia triste, você tem conquistado, tem dia que você tem orado a Deus, ele não tem resolvido, acha que não resolveu nada, tem uma coisa que você está triste, no canto chorando, engano, louvado seja Deus. Mas aí é temporal, louvado seja Deus. Muitas vezes é a aprovação de Deus para aquele teu céu, para aquele teu povo aqui na terra, louvado seja Deus. Quem não passou no período desse, louvado seja Deus, só levanta de manhãzinha, pega ali a Bíblia Sagrada, lê algum versículo, alguma palavra, bota seu joelho no chão, começa a orar, louvado seja Deus, e parece que tem uma nuvem escura, nada dá certo naquele momento, louvado seja Deus. Mas muitas vezes ali, minha amada igreja, amados irmãos, é a aprovação de Deus que está passando por você, vai passar, para que através da palavra de Deus chegue o conhecimento, louvado seja Deus. Antigamente nós era tristes, antigamente nós não conhecíamos esse Deus, nós andávamos naquele andado que nós andávamos antigamente, louvado seja Deus. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus e começou, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Deus na minha casa, Deus na minha família, louvado seja Deus. Aí nós começamos a buscar o conhecimento, o que é a palavra de Deus, o que Deus queria de nós, louvado seja Deus. E nós nos aproximar de Deus. Deus não precisa de nós é que cheguemos até a Ele, ele está lá de braços abertos, mesmo nós sendo todo mal feito, todo errado, todo feio como eu sou, louvado seja Deus, mas Deus o ama. Deus não vai olhar para a estatura de homem bonito, se é altura, se é branco, se é preto, não. Ele sonda o teu coração, o teu pensamento, louvado seja Deus. Então Deus transformou aquele homem, transformou aquela mulher, louvado seja Deus, aquela criança, para ser herdeiro do reino dele, louvado seja Deus. Aí não tem preço desse mundo, desse livro, essa terra que paga, louvado seja Deus, que nós temos a certeza, convicção. Se não fosse, eu estaria aqui. E quando eu partir daqui, eu tenho minha coroa de glória lá em cima, eu vou reinar com pais celestiais, com o nosso Deus verdadeiro. Antes não, nós estávamos ali naqueles animados, louvado seja Deus, você estava ali no canto ali, chegava um parceiro seu, ou qualquer uma pessoa por aí, oi, vamos ali, vamos até um bar, louvado seja Deus. Hoje tem uma seresta, hoje tem um forró, louvado seja Jesus Cristo. Você podia ter trabalhado o dia todinho, ter cansado, louvado seja Deus. Naquele momento você pegava, saía,
tomava seu banho e se mandava. Não queria saber as consequências, louvado seja Deus. E hoje, a transformação do Evangelho eu tenho visto, louvado seja Deus. A diferença, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão sendo ricamente abençoados, louvado seja Deus. Então, nessa parábola de Pedro aqui, falando assim, nem que você se tivesse conquistado ali, chorumingando, louvado seja Deus, muitas vezes, familiares, mesmo que você seja do Senhor Jesus Cristo, tenha sucedido alguma coisa, louvado seja Deus, na sua vida, na vida da sua família, aí você fica a meditar, rapaz, eu sirvo a Deus, louvado seja Jesus Cristo, e Deus não está fazendo, não está resolvendo, louvado seja Jesus Cristo. É muitos poucos que não já tenham passado por isso, mas espere, irmão, em Deus, que muitas vezes é aprovação. É mesmo como ouro, louvado seja Deus, quando você vai para o garimpo, o pessoal tira aquele ouro, bota aquele roca, assim, tira aquele ouro, ele vai para o fogo. Tem muitas vezes que aquela pedra é preta, quando você bota no fogo que prepara, ele fica bem amarelinho. Assim é nosso coração hoje. Antigamente nosso coração estava preso pela herança do pecado, pela ganância, louvado seja Deus. A pessoa gananciosa, querendo enriquecer de qualquer maneira, quer saber o preço que ele ia pagar, ou que vai pagar, louvado seja Deus. E não adianta nós pegar aqui amor, bens materiais, que nós partimos daqui, não leva nada, louvado seja Deus. E a herança melhor que nós temos, com a certeza que nós vamos morar no céu, nós vamos fazer esse evangelho ser divulgado, não se vergonha de dizer, ó, eu sou um servo do Senhor. Aonde você chega em sua casa, no mercado, aonde você chegar, você é crente, graças a Deus, que Deus me fez conhecimento, me deu entendimento, sabedoria da graça de Deus, para que cada dia mais nós sejamos mais ativos e aprender o que Deus quer de nós, louvado seja Deus. Ele não quer muita coisa não, amada igreja, amados irmãos. Basta você amanhecer o dia e já olhar, amanhecer o dia, você já vê os passarinhos cantando, você está levando também, graças meu Pai, mais esse dia, esta oportunidade o Senhor me deu. E esse dia vai ser maravilhoso na presença de Deus, louvado seja Jesus Cristo. Glória a Deus. Claro que cada um de nós, nós temos nossos momentos de fraqueza, nós temos momentos de angústia e de sofrimento, louvado seja Deus. Tem sofrimento maior, se você ouvir a palavra de Deus, você chegar aqui na igreja, você tem um parente, nós sabendo que está fazendo aquelas coisas indesejáveis, sabendo nós que ele não vai herdar a herança de Deus. Aí você, Chico, você não puder fazer nada, o que nós podemos mais fazer é tacar nosso joelho no chão e chorar, que para Deus transforme, tenha misericórdia dele, louvado seja assim como Deus, assim como alguém orou por mim, louvado seja Cristo, nós temos que chegar e orar, por o pior inimigo que seja da nossa vida, nós temos que desejar orar, dar a segunda face, louvado seja Deus, para nós ter uma herança incorruptível, incontaminável, louvado seja aquele que está em Cristo Jesus, nada vai te tirar, louvado a Deus, pode até te abalar, pode até você chorar, pode até você sofrer, louvado a Deus, mas daqui a pouco você está olhando e sorrindo, porque Deus não quer que nós soframos, Deus não quer ele sorrindo, porque nossas dores, nossa transgressão, nosso sofrimento foi levado na cruz do Calvário, como lá foi junto com os dois salteadores, ali ele dava aquele sangue, foi para nós purificar dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pecados, louvado seja Deus. Basta agora nós querer e entender esse amor de Deus por nós. Se nós não modificando isso, louvado a Deus, nós temos o coração conquistado, porque Deus nos tirou daqui, não nos estava aqui, foi vir para a luz. Nós andávamos antigamente, antes de conhecer Jesus Cristo, o Salvador, nós andávamos tropeçando na nossa mesma própria sombra, mas nós estávamos, os olhos estão cegos para não ver o amor de Deus por nós, mas Deus nos gerou de novo, louvado seja Deus. Lembra que nós aceitamos Jesus e fomos batizados?
nas águas, pelo Deus do Espírito Santo, ali nós transformamos em nova pessoa. Tiremos o nome que nós tínhamos do pecado e veio para o livro da vida, para reinar com Deus. Testemunha, acular que Deus transformava nós. Glória a Deus. Aqueles que tiveram a sorte de vir desde pequenininho, acompanhar os pais e a mãe, mas eu não. Eu que cheguei ao conhecimento da palavra de Deus, já o pessoal orando por mim, eu vim pela dor, pelo sofrimento. Louvado seja Deus. Quando chega no último estágio, louvado seja Deus, do buraco que ninguém podia, só Deus foi que me resgatou. Louvado seja Deus. Mas alguém pagou um preço e orou por mim. Glória a Deus. Não foi por meu merecimento, porque Deus é maravilhoso. Olha que Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Tem preço para isso? Não tem, não existe. Louvado seja Deus. Falta nós agora provar que nós fomos aprovados pela palavra de Deus. Assim como o ouro foi aprovado no fogo. Louvado seja Jesus Cristo. A inscrição para uma salvação. O que nós desejamos aqui, os tempos estão se aproximando, a zero está chegando. Louvado seja Deus. Uma hora Deus vem buscar da igreja e nós temos que estar preparados e adornados para partir com Ele, subir no tocar de uma trombeta. Louvado seja Deus. Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo poder e pelo Espírito Santo, louvado seja Jesus Cristo, é um homem que andava com Jesus Cristo naquela época, louvado seja Deus. O evangelho, ele demorou a se converter. Pela dureza do teu coração. É porque diz que o coração é terra que só Deus funda. Louvado seja Deus. Ninguém daria nada por uma pessoa. Louvado seja Deus. Tem jeito que passa, olha, aquele não tem mais jeito. Aquele já está lá naquele lugar. Louvado seja Deus. Como se fosse um julgamento. E ninguém pode julgar ninguém. Se Deus veio o mundo não para julgar, mas Deus veio o mundo para tirar nós do laço do inimigo. A batalha de Deus foi para nós possamos se salvar. Então Ele desceu o inferno e tomou a chave para nós ter essa herança incontaminável, incorruptível na vida de Jesus Cristo. Mas vocês querem abraçar o Jesus Cristo? Glória a Deus. Assim como Ele abraçou todos eles, a esperança que nós temos, louvado seja Deus, e nós vemos nossa família toda salva nos pés de Jesus, para dizer: ei, eu e minha casa serviriam ao Senhor. Mas aí isso requer muito. Você vai precisar de oração, precisar de jejum, quebrar seu joelho no chão, chorar lágrimas de sangue, para uma pessoa ver que não quer nada. Mas Deus transformou nós para que nós pudemos chegar ao conhecimento e levar o conhecimento da palavra de Deus. Não importa se a primeira vez ele não quer dizer, mas não pode parar. Continue orando, louvando a Deus, pedindo a Deus, chorando nos pés de Deus. Uma hora Deus vai dar a resposta. É pesado, o fardo é leve, louvado seja Deus. Aquele que quer acompanhar, fazer o que Deus determinou para o ser humano aqui na terra, louvado seja Deus. É muito bonito olhar para a terra, o mundo, ver tudo isso. Glória a Deus. Olhar para esse terreno velho, olhar para um jovem que acha bonito, ou um jovem que é bonito, louvado seja Jesus Cristo. Nada vem acrescentar a favor de Deus, louvado seja Deus. Porque a mulher é bonita por natureza, louvado seja Deus. Nós somos um varão, nós fomos gerados da terra, e para a terra nós vamos voltar para os braços do nosso Pai Celestiais, Jesus Cristo. E o preço que nós temos que pagar hoje é esse, amada igreja, mas não tem luxo, não tem dinheiro de nada. É reconhecimento que Deus lhe transformou. Deus tirou você de onde estava. Deus está falando contigo esta noite no teu coração, plantando, semeando no teu coração, louvado seja Deus, para que cada um de nós, com a convicção, com a certeza que o Evangelho tem transformado, tem arrancado gente que, rapaz, eu não acredito. Glória a Deus, aleluia, por Deus nos ter me transformado a igreja, transformado cada um dos irmãos. Então o apóstolo Pedro, inspirado pelo poder do Espírito Santo, fez essa narrativa, essa narração, louvado seja Deus.
Nós não, nem todo dia nós estamos com um sorriso, louvado seja Jesus Cristo. Só o nosso pastor está aqui, que é um que está sagrado a Deus. Dificilmente a gente vê ele, não sei, achando graça, sorrindo, alguma coisa assim. Mesmo ter passado por várias tentações, mas ele tem dado esse exemplo para nós, de alegria, de esperança, do homem predestinado a fazer o que Deus determinou para a vida deles e para a vida da igreja. Louvado seja Deus. Nós estamos firmes e fortes cada dia, buscando esse amor, trazendo esperança, alegria. Louvado seja Deus. Graças a Deus que a transformação tem sido maravilhosamente, e tem reconhecimento que Deus está nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu imagino uma pessoa alguém ainda que ainda não aceitou Jesus como muito Salvador, e anda desaguerrado, anda jogado, como se diz, pelo mundo, pelas calçadas. Você aqui em Tabuleiro você vê pouco, mas aí eu que andei em São Paulo com o irmão, o presbítero Eldinho Andemo, eu ando no meio do mundo, aí você vê coisas indesejáveis. Louvado seja Deus. O ser humano naquele sofrimento, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a falta de uma pessoa chegar ali, um servo do Senhor, louvado a Deus, ali, chegar perto dele e abraçar e dizer alguma palavra de conforto, para que ele possa sair daquela vida, para sair daquele erro. Louvado seja Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas tem gente que passa, olha de lado e diz assim: esse para isso aí não tem jeito para você, mas para Deus ele tem. Louvado seja Deus. Talvez ele não seja melhor do que eu, porque ele está naquele lugar. Falta uma pessoa chegar e dizer: Deus te quer sorrindo, Deus te ama. Louvado seja o Senhor Salvador Jesus Cristo. O que nós temos aprendido do Evangelho, nós temos dado testemunha e ter olhado, e nós prestando muita atenção de que você lê um versículo, louvado seja Deus, a revelação daquela palavra. Nós não devemos ler uma Bíblia Sagrada como se lê um livro, porque ela é viva. Louvado seja Deus. Olha, cada um pega essa mensagem, outro pega aqui com outra coisa, porque Deus transforma e dá. Louvado seja Deus. Se não fosse assim, louvado seja Cristo, como eu tenho visto e tenho andado, às vezes chega a certos campos, tem uma Bíblia Sagrada dessa, está naquele salmo 23, o Senhor meu pastor, e a Bíblia assim, lá com medo de poeira, louvado seja Deus. Aí quer que Deus haja na vida dele, ou na vida dela, louvado seja Deus. Precisa nós pagar esse preço, precisa nós ser mais ativos, e ser diferente, para ver que Deus quer transformar. Ele pegou nós, ele moeu nós, tirou aquele pecado velho, tirou aquela ferramenta velho a Deus, para nós andar sorrindo, alegre, igual a flor do campo. Louvado seja Deus. Deus é o jardim, e o centro do jardim é Deus, e aí, louvado seja Deus, para que nós possamos andar e caminhar na presença do Senhor, trazendo a memória de Deus vivo. Aí ele mas é porque ele vive, porque só ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Todos eles estão lá guardados, louvado a Deus. Só Deus que é vivo nas nossas vidas, louvado a Deus. Se Deus não tivesse ressuscitado, não precisa nós estar pregando o Evangelho, louvado seja Jesus Cristo, de salvação, de perdão, louvado seja Deus. Que em Cristo Jesus nos abençoe, dê entendimento, louvado seja Deus. Eu agradeço esta oportunidade da igreja, o pastor Jesus Cristo, para um louvor do seu nome. Obrigado por esta oportunidade de ter a prova. Se Deus não vier buscar a tua noiva até a chegar sábado, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e dê uma noite abençoada a cada um de nós, para a glória e louvor do seu nome. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. E eu passo.